Olá, alunos do ITR, do Polo de Exu, bem-vindos a mais uma aula de Teologia da Reforma. Sou o pastor Bruno Souza. Nós vamos para mais uma aula, chegando agora à nossa quinta aula do nosso módulo de Teologia da Reforma, falando hoje sobre os solos cristos. Então vamos lá, sem mais delongas, para os nossos slides, os slides da nossa aula de hoje. Então nós vamos falar nessa aula sobre os solos Cristo, o quarto a sola aí dos 5 slogans que nós estamos estudando, para completar então esse nosso módulo de Teologia da Reforma, lendo e vendo sobre esses 5 solas. Então, os solos Cristos, irmãos, nós temos visto que os solas, né, todos os solas, para os reformadores, expõe aquilo que o Kevin Van Hoosen, no seu livro, né, Autoridade Bíblica Pós-Reforma, o livro que nós estamos estudando juntamente com a apostila, né, de vocês, a apostila do curso. Os solas, então, expõem aquilo que o Kevin Van Hoosen chama de cristianismo protestante puro e simples. E se então a totalidade desses 5 solas, ou seja, estudando esses 5 solas juntos, vendo que cada um explica e fala sobre o Evangelho e que ligação cada um deles tem entre si, e se esses solas expõem então aquilo que Kevin Van Hoosen está chamando de cristianismo protestante puro e simples, nós não temos como buscar um entendimento do que é o cristianismo protestante puro e simples, ou o que significou então o protestantismo, a reforma, a volta a um cristianismo bíblico, sem falarmos de Cristo. Então não há como falarmos de um cristianismo bíblico ou de um cristianismo protestante puro e simples, ou um movimento que tentou buscar os ensinamentos, retornar aos ensinamentos de Cristo, retomar a igreja que é a igreja de Cristo, sem a pessoa de Cristo. Então, a pessoa de Cristo, do nosso Redentor, do nosso Salvador, é central para aquilo que nós entendemos como cristianismo. Não tem como desassociar cristianismo da pessoa de Cristo. Então, por isso, o Solos Cristos ele é tão importante, é tão central aí naquilo que nós estamos estudando sobre a teologia da reforma. Então, até agora, irmãos, nós vimos que nós somos salvos pela graça, que essa salvação ela foi conquistada pela obra de Cristo na cruz, que nós somos salvos mediante a fé que é depositada nessa obra ou na pessoa de Jesus Cristo, e que as Escrituras é a revelação de Deus, que tem Cristo, nosso Redentor, como ponto culminante. Então, nós já estudamos os 3 solas: o sola gratia, o sola fide e o sola scriptura. E nós vimos como esses 3 solas apontam para a pessoa de Cristo. Não é impossível fazer uma dissociação daquilo que é a graça, a fé, as escrituras sem a pessoa de Cristo. Nós falamos sobre salvação, mas vimos que os solas apontam muito além de apenas pensarmos numa soteriologia reformada, por mais que o Sola Gratia e o Sola Fide tenha tratado especificamente sobre uma soteriologia reformada, nós vimos que a graça de Deus vai muito além e permeia toda a pessoa e a obra do Senhor. Então, nós somos salvos pela graça, mas não independente de Cristo, porque nós vimos que quando falamos sobre graça, nós estamos falando sobre eleição. E a obra da eleição foi uma eleição em Cristo Jesus. Então nós somos eleitos pela graça, salvos pela graça na obra de Cristo. Foi Cristo que conquistou essa salvação, que é nos dada gratuitamente, nos oferecida gratuitamente no Evangelho. E nós somos salvos então mediante a fé, ou seja, depositando a nossa fé na obra de Cristo, que oferece essa salvação pela graça. E as escrituras, nós estudamos na última aula sobre o sola scriptura, vimos que as escrituras, ou sola scriptura, é a revelação de Deus. E essa revelação de Deus tem a pessoa de Cristo como o ponto culminante. Há diversos textos que nós poderíamos aqui lembrar e citar, que o próprio Jesus, né, lá em João 5, Lucas capítulo 24, que o próprio Jesus expõe falando das Escrituras como apontando para ele. As Escrituras, então, testemunham a respeito de Cristo. E lá em Lucas 24, quando Jesus está ali com aqueles 2 discípulos, né, no caminho de Emaús, ele começa a expor
E a palavra de Deus diz, a partir lá, desde Moisés, passando pelos profetas, os salmos, falando tudo o que estava a respeito dele nas Escrituras. Então, Cristo é o ponto central, Cristo é a palavra de Deus, é o Logos divino encarnado. Então, todos os solas apontam para a pessoa de Cristo. Então, quando nós falamos de solos Cristo, nós resgatamos a obra, a pessoa de Cristo, a central aí em todo o Evangelho e nesse cristianismo puro. E na reforma nós sempre retornamos e falamos do período com toda a ideia de divisão entre o clero e o leigo. Então, por mais que se nós formos discutir com um católico romano falando sobre a exclusiva mediação do Redentor, eles vão sim, na teoria, na teologia, dizer que Cristo é o único mediador, porque eles têm as Escrituras. Escritura lá, nós vamos ler esse texto aí mais adiante, fala que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas na prática, na eclesiologia da Igreja Católica Romana, nós vemos aí outros mediadores. Então, você tem o Papa como representante de Cristo e como, de certa forma, um certo mediador, fazendo uma mediação, como o clero da Igreja, os bispos da Igreja, como toda uma ideia de Maria como corredentora. Por mais que tudo isso, irmãos, na prática, se você for debater com um católico, ele vai tentar fugir de todas essas afirmações, mas na prática, quando nós falamos do solos Cristo, nós estamos então nos opondo a toda essa ideia que na prática leva a termos outros mediadores. Então, Cristo é o único mediador, é que faz a mediação entre o seu povo, entre a igreja, entre os salvos e o Senhor. Ele é aquele que nos resgata, que redime o seu povo. Então, falar em solos Cristos é falar dessa exclusividade de Cristo como mediador. O solos Cristos, então, trata da nossa salvação, porque Cristo é o único mediador, é o nosso Redentor, nós vamos ver isso aqui mais adiante, mas também aponta para uma eclesiologia bíblica, ou seja, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Nós vamos ver, nós já demos algumas pinceladas nesse tema nas últimas aulas, mas nós vamos voltar a esclarecer nessa aula, falando sobre os solos Cristos, entrando mais uma vez nessas doutrinas. Então, a proposta do Kevin Van Hoosen no seu livro, e é o que nós vamos caminhar aqui também nessa aula, é que o solos Cristo nos esclarece doutrinas elementares a respeito da eclesiologia bíblica, ou seja, aquilo que nós entendemos como igreja, as práticas da igreja, o nosso entendimento sobre a igreja. Então, se nós estamos falando, lembrando, daquilo que nós falamos nas primeiras aulas, das acusações que se levantam contra a reforma protestante, de que esse movimento causou um cisma, uma pluralidade hermenêutica que dividiu a igreja em várias tradições de interpretações. Quando nós falamos do solos Cristo, estamos sim colocando a pessoa de Cristo como nosso Redentor no centro, daquilo que nós entendemos como salvação, a pessoa de Cristo, a obra do Messias, mas também estamos falando da nossa prática como igreja. Aquilo que nós entendemos como essa igreja protestante, uma eclesiologia, uma vida prática na igreja, também tem essa verdade, esse slogan aí dos solos Cristos, moldando o nosso entendimento sobre a eclesiologia bíblica. E nós vamos ver então como isso acontece na prática. Então, antes de mais nada, precisamos voltar lá para o período da Reforma e lembrar e tentar entender o que os reformadores então queriam dizer com os solos Cristos. O Kevin Van Hoosen diz assim: no contexto da Reforma, o solos Cristo, ou Cristo somente, assim como o sola gratia e o sola fide, expressava a convicção protestante de que, debaixo do céu, não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é aquele primeiro ponto, nós vamos ver também nos próximos slides, que falar no solos Cristos é resgatar então a exclusividade de Cristo como o nosso Salvador.
Não há debaixo do céu nenhum outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. E que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único mediador, não há outros. Nas palavras de Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus expressa nas suas próprias palavras ali que ninguém chega ao céu se não ser por ele. Então, ele é a mediação, ele é o único mediador, ele é o canal, ele é o caminho para o qual nós nos reconciliamos com o Senhor. À primeira vista, então, Van Hooser diz que isso parece excluir a necessidade da igreja e da classe sacerdotal. É aquela ideia que nós vamos também tratar aqui mais adiante, mais profundamente, de que se eu tenho a fé em Cristo, então eu sou a igreja, eu tenho a minha fé em Cristo, então eu elimino a igreja, então não há necessidade da igreja e não há necessidade da classe sacerdotal. Lembramos, nós falamos agora. Falar em solos Cristo é falar da exclusividade do Senhor como o nosso Redentor, de Cristo como nosso Redentor. Então será que o solos Cristo exclui toda a ideia de igreja, toda a ideia de comunidade, de necessidade da classe sacerdotal, dos ministros do Evangelho? Nós vamos tentar esclarecer isso, lembrando que nós sempre estamos lidando em cada sola com todas essas acusações. Porque ao falar de uma teologia da reforma, nós precisamos então resgatar uma teologia que seja concisa, uma teologia que fala sobre a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, e aponta para a verdade exposta e expressa nas Sagradas Escrituras. Então nós não estamos falando de doutrinas específicas de tradições de interpretação ou denominacionais, mas buscando olhar para aquilo que a reforma ecoou e falou sobre um cristianismo protestante puro e simples, ou um cristianismo bíblico. Os solas então expõem a essa doutrina central do Evangelho e das Escrituras. Contudo, então, uma análise mais detida revela que os solos cristos não nega o ofício sacerdotal, mas o ressitua e o redefine. Então, dentro do contexto ali daquilo que os reformadores olhavam para a Igreja Católica Romana e observavam, o solos Christi então não elimina a classe sacerdotal ou ofício sacerdotal, mas o ressitua, ou seja, coloca no seu devido lugar e o redefine, ou seja, traz uma definição realmente bíblica. À medida que eleva Cristo, a pessoa de Cristo, o seu reino, ou seja, o solos Cristo, juntamente com os outros solas, e implica nisso tudo o sacerdócio real de todos os crentes, o domínio público, onde a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Ou seja, a igreja, o sacerdócio real de todos os crentes, coloca aí o papel da igreja, da comunidade cristã, dentro desse modelo aí interpretativo que nós estamos estudando. Então, foi isso que os reformadores queriam dizer com os solos cristos. Falar de redenção, mas não eliminar, então, a comunidade, a classe sacerdotal, a comunidade de fé, a necessidade da igreja, mas redefinir todas essas coisas à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que é que significa, de fato, dizer, afirmar somente a Cristo, ou solos Cristo? Nós vamos aqui observar, eu coloquei algumas doutrinas, algumas verdades bíblicas conhecidas por todos nós que estão nas Escrituras. Elas estão aqui sem as referências bíblicas, mas são referências que eu vou citar, algumas aqui de cabeça que nós conhecemos, e essas verdades são afirmadas e são muito caras para o nosso cristianismo. Então, afirmar solos Cristos é lembrar de todas essas verdades, como já dissemos, ele é o nosso Redentor e o nosso Mediador. Então, afirmar solos Cristos é afirmar a exclusividade de Cristo como nosso Redentor, aquele que nos redimiu, que nos salvou na sua obra, e ele é o único mediador. Não temos mais nenhuma mediação, como havia um entendimento do Antigo Testamento por toda a prática levítica, sacerdotal, e que os sacerdotes faziam papel ali de mediação. Nós vamos falar aqui sobre os ofícios de Cristo aqui ainda mais adiante. Então ele é o nosso único mediador. Então afirmar somente a Cristo é pensar nele como único mediador. Afirmar solos Cristo também é dizer que Cristo ele é Deus.
A Bíblia nos apresenta Cristo como o eterno Filho de Deus, preexistente, ou seja, estando na eternidade, como o apóstolo João fala em João capítulo 1, que ele estava com Deus e era Deus. Então ele tem a mesma natureza, a mesma essência, tem a mesma glória. Glória é essa que, durante a sua encarnação, quando ele tomou a natureza humana, ele abriu mão de toda essa glória para então cumprir a sua obra ali como homem, como redentor, como mediador. Então ele é o eterno Filho de Deus, preexistente, mas lembrando aqui, né, que ele não perde nenhum atributo divino, nem deixa de ser Deus, ou não é menos Deus, mas continua sendo 100% Deus, 100% homem. E essas duas verdades, essa verdade da doutrina das duas naturezas de Cristo é central na obra que Cristo fez, para entendermos a pessoa e a obra de Cristo. Então ele é a segunda pessoa da Trindade, tendo essa mesma essência e sendo pré-existente como o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Afirmar também a Solus Christi, afirmar que ele, como redentor, na qualidade de redentor, ele foi também totalmente e 100% homem. Isso afirma a doutrina da encarnação. Cristo, sendo Deus, tomou a natureza humana, habitou entre nós, como João vai falar no capítulo 1 do Evangelho, como Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, ele se tornou servo em semelhança de homem, tomou uma natureza humana. Falar de Cristo como homem também é afirmar o Messias prometido, que foi prometido pelas profecias do Antigo Testamento, pelos profetas, pelas alianças que foram feitas, que eram parte da grande aliança de graça. A aliança foi feita com Davi, de um filho, um descendente de Davi que sentaria no trono. Nós temos a confirmação de todas essas verdades nos textos do Evangelho, que afirmam que Cristo era o filho de Davi, a raiz de Davi. Ele seria chamado filho de Davi quando o anjo anunciou isso a Maria, que o seu filho seria o filho de Davi, o grande rei. Então, falar de Cristo como homem, aquele que é da descendência de Davi, como Messias prometido. Como também nós já afirmamos, Solus Christo, ou somente Cristo, fala de Cristo como o Logos divino, ou como a palavra, ou seja, o sola Scriptura aponta para Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, o Logos divino que se encarnou. Cristo é o ponto central e alto de toda a revelação bíblica, de toda a revelação escriturística. Quando nós afirmamos também o Solus Christo, ou somente Cristo, nós lembramos de uma doutrina também muito importante, elementar, essencial, que é a doutrina dos três ofícios de Cristo, o tríplice ofício de Cristo. Cristo é rei, exerce, né, o ofício de rei, o ofício de sacerdote, o ofício de profeta. Esses três ofícios que nós encontramos no Antigo Testamento eram ofícios que apontavam para a obra e pessoa de Cristo, eram sombra da realidade em Cristo. Quando falamos de Cristo como rei, falamos do reino de Cristo, o reino do Messias, esse reino inaugurado na primeira vinda de Cristo e consumado, que se consumará na sua segunda vinda. Nós viveremos então na plenitude do reino que nós já vivemos e já experimentamos desde a primeira vinda do Messias. Então, Cristo como rei, como aquele que governa, como o descendente, filho de Davi, que sentaria no trono, governaria sobre o seu povo. Cristo como sacerdote exerce um papel de representação dos homens diante de Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento representavam o povo no ofício de culto, né, no serviço de culto do Antigo Testamento. Eles ofereciam sacrifícios para perdão do povo, perdão dos pecados do povo de Israel. E Cristo como sacerdote, ele não só oferece o sacrifício, como ele é o próprio sacrifício. Então ele é a coisa sacrificada e aquele que é o sacerdote, ou sumo sacerdote, que intercede pelo seu povo diante do Pai. Além disso, ele também é profeta, ou seja, ele representa Deus diante do povo. Quando ele veio anunciando o reino e pregando as coisas referentes ao reino e à vontade do Senhor,
Ele não só era o profeta e é o profeta, mas ele é a própria coisa proclamada, ele é a própria mensagem, é o conteúdo do evangelho e da mensagem. Então, como profeta também ele exerce esse papel. Então, nós temos aí os 3 ofícios de Cristo. Afirmar somente Cristo é também, como nós já dissemos anteriormente, é entender o que é a igreja. Então, Cristo é o cabeça da igreja, a autoridade sobre a igreja. É aquilo que nós afirmamos. Não há como afirmar a fé em Cristo ou pensar numa realidade de fé em ter as Escrituras, em conhecer o Cristo da Escritura e dizer que eu tenho fé no Cristo sem estar num contexto de igreja, que é onde o povo de Cristo se reúne, a noiva de Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Então as Escrituras sempre apresentam o povo de Cristo, aqueles que têm fé em Cristo, estão unidos a Cristo, como o seu corpo. Então 1 Coríntios capítulo 12, um texto muito conhecido que fala da igreja como corpo, e nós unidos a Cristo e, consequentemente, unidos uns aos outros. Isso fala então da nossa unidade como igreja. E a nossa ideia de comunhão, de termos tudo em comum, porque nós temos a fé em Cristo, e estarmos então unidos uns aos outros. Então nós estamos unidos pela fé em Cristo, pelo sola fide, a salvação e pela graça, mediante a fé em Cristo, e essa fé em Cristo está num contexto, essa união de Cristo em Cristo, ou com Cristo, está unido num contexto da igreja. Cristo é o cabeça. Um outro texto que fala dessa verdade é o texto de Efésios. Paulo apresenta a igreja também como os membros sendo pedras de um grande templo, dessa grande construção que é a igreja, tendo Cristo como a pedra principal, e essa igreja estando fundamentada sobre a autoridade dos apóstolos e dos profetas. Os profetas fala do Antigo Testamento, as profecias da lei, e os apóstolos que foram comissionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, receberam a autoridade de Cristo e lançaram ali os fundamentos da igreja do Novo Testamento. Então eles, pelo poder do Espírito Santo, inspirados por esse poder, falaram e lembraram, como o próprio Cristo diz lá em João 14, que eles lembrariam das coisas que Cristo havia ensinado. E eles então foram nesse poder sobre a unção que eles receberam lá em Atos capítulo 2 do Espírito de Cristo, que Cristo enviou após ser assunto ao céu, e esse povo então que está unido a Cristo está junto como igreja. Então são as pedras do templo unidos em Cristo e o corpo, os membros do corpo que tem como a cabeça o próprio Senhor Jesus Cristo. Então pensarmos no solos Cristo, irmãos, é afirmarmos essa realidade da igreja que está unida a Cristo. Então, entendendo essa verdade da união da igreja por causa de Cristo somente, por causa da fé em Cristo, nós temos aí 2 erros que precisamos evitar. Kevin Van Hooser, ele usa essas 2 expressões do seu livro que são muito interessantes. A primeira é a congregação sem Cristo, que é a chamada igreja secular. Aqui no seu livro ele lembra de alguns movimentos que existem nos Estados Unidos, dentro de algumas universidades, que são chamadas justamente de igreja sem Cristo. São comunidades que se reúnem em torno de um ideal, em torno de coisas que eles têm em comum, mas que são pessoas que, diante das pesquisas nacionais, né, do país, se colocam como pessoas religiosas, ou seja, pessoas que não têm uma confissão religiosa, mas que se reúnem em comunidades em chamadas igrejas sem Cristo, porque eles não têm a fé do cristianismo, mas se reúnem ali em torno de um ideal. Então, há muitas comunidades ou muitas igrejas seculares que não têm Cristo. Então, não adianta apenas se reunir por coisas que as pessoas têm ou seja, afinidades ou coisas em comum, sem ter Cristo como cabeça, sem professar, então, a fé no Cristo. E um outro erro que talvez seja mais comum que nós encontramos em nossos dias, que é o Cristo sem congregação, ou seja, a ideia da igreja sendo dispensável. É isso que nós já afirmamos aqui, que as pessoas que dizem ter fé em Cristo, mas não estão no contexto de igreja. Isso desemboca também num conhecido movimento contemporâneo, que é o movimento dos desigrejados, pessoas que até afirmam a fé em Cristo, mas não precisam estar no contexto de igreja. Então, afirmar somente a Cristo é falar da nossa salvação em Cristo, mas também entender o que é a igreja, ou seja, uma eclesiologia reformada sob a autoridade de Cristo,
que é aquele que nos faz sacerdotes reais. É aquilo que nós vamos ver aqui, chegando ao final da nossa aula, na nossa conclusão. Conclui-se então que afirmar os solos Cristos é afirmar a centralidade da pessoa e obra de Cristo na salvação do seu povo e sua autoridade sobre a igreja. Cristo é o cabeça, Cristo é a autoridade. Nós, como povo de Deus, então, exercemos um sacerdócio real, ou sacerdócio universal, porque Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, possibilitou isso por meio de sua obra. A obra de Cristo, então, marca ali aquilo que nós conhecemos na Escritura por a nova aliança. Então, o antigo sistema sacerdotal levítico, ele fica para trás, pois era sombra de Cristo. Então, agora nós temos o único mediador, o único sacerdote, aquele que media a nossa relação com Deus. E aquilo que o autor de Hebreus diz lá, que nós podemos agora nos achegar ao trono da graça. Expressão essa que aponta para aquilo que era a obra do sumo sacerdote ali no seu ministério levítico, sacerdotal, de sacrifício, de culto a Deus, no contexto do antigo Israel. E nós agora, por Cristo Jesus, podemos nos achegar com ousadia ao trono da graça e oferecer o nosso culto, o nosso sacrifício de louvor a Deus. Por isso, então, a obra de Cristo nos faz sacerdotes reais do Senhor, sob a autoridade de Cristo, sobre a autoridade da palavra de Cristo, da revelação de Cristo. Nós, no contexto de igreja, no contexto de corpo do Senhor, podemos então interpretar as Escrituras e viver a fé das Escrituras. Chegamos então, irmãos, ao final de mais uma aula. Vocês precisam então, como nas últimas aulas, ler então a lição da apostila aí, que vai da página 86 até a página 101, a lição somente a Cristo, e responder o questionário aí no final da lição, que é na página 102, no finalzinho da página 101 e página 102. Ok? Façam isso, não fiquem apenas na videoaula aqui, para que vocês possam aprender mais para a glória de Deus, para uso no seu reino, na sua igreja. Bom, então, até a próxima aula, que Deus abençoe vocês.